beleza? Lendo a palavra bíblica do segundo livro das Crônicas, leremos o capítulo 34. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder. Fica conosco restante desse dia, o dia vindouro, com tudo neles há. Te amamos, engrandecemos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. É o que desejo para mim, para todos os meus familiares, para nossa família consanguínea, família cristã, nossa vizinhança e respectiva parentela, Senhor. E todos que entrarmos em contato e que a todos onde essa mensagem chegar. Te amamos. Bem, temos no capítulo 34, efetivamente, 33 versículos. E diz do versículo 1 em diante: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano chegou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derribaram os altares dos Baalins, ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos, e as imagens de escultura e de fundição. Quebrou-os, reduziu-os a pó e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão, até Naftali, por todos os lados, no meio das suas ruínas, tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares dos incensos em toda a terra de Israel. Então voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Zafã, filho de Azalias, a Maacéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. Foram a Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado o dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo o Judá e Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor, para que pagassem àqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem a casa. Deram-no aos carpinteiros e aos edificadores, para comprarem pedras lavradas e madeira para as junturas e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Os homens procederam fielmente na obra e os superintendentes deles eram Jaate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão dos filhos dos coatitas, para superintenderem a obra. Todos os levitas, peritos e instrumentos músicos eram superintendentes dos carregadores e dirigiam a todos os que faziam a obra em qualquer sorte de trabalho. Outros levitas eram escrivãs, oficiais e porteiros. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Zafã: Achei o livro da casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Zafã. Então Zafã levou o livro ao rei. Ele deu relatório dizendo: Tudo quando se encomendou a teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem
a obra e dos que a executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Zafã leu nele diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias, a Aicão, filho de Zafã, a Abdon, filho de Mica, a Zafã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós. Porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito nesse livro. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tocate, filho de Arás, e lhe falaram a este respeito. Ela habitava na cidade baixa, em Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará, porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei esta resposta. Então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. 33º e último versículo do capítulo 34 do segundo livro das Crônicas nos diz: Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel os obrigou a que servissem ao Senhor, seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Pois bem, por meio desses 33 versículos, nos fala o capítulo 34 sobre o reinado de Josias, o versículo 1 com ênfase até o 2, a purificação do templo e do culto, do versículo 3 ao 7, o rei repara o templo, do 8º versículo até o 13º, e Ilquias acha o livro da lei, do 14º até o 18º versículo. Josias manda consultar a profetisa Ulda, do versículo 19 até o 28, e finaliza: Josias renova a aliança ante o Senhor, do versículo 29 ao 33. Interessante que a gente observe a riqueza de detalhes que às vezes o povo tem que ouvir, não pela própria escolha, às vezes pela ausência do cognitivo direcionado à possibilidade da escolha, mas, tal qual nos diz aqui a parte final do versículo último, 33, enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Ensina no caminho que deve andar. Quando crescer, não se desviará dele. E Deus a todos abençoe. Papai te ama. Obrigado pela sua colaboração.
pela parceria em ouvir a palavra do Senhor na leitura bíblica. Pai te ama. Sucesso.